Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos, então, a esse encontro de hoje, com Christian Dunker e Cláudio Tebas. Meu nome é Caroline Souto e sou anfitriã da nossa sessão de hoje. E junto com a Ângela Barreto e a André Aragão, a gente quer dar as boas-vindas a todos à Semana Internacional de Coaching, uma semana que acontece de 11 a 15 de maio para celebrar o coaching no Brasil, momento em que pessoas do mundo todo se reúnem para reconhecer o profundo impacto do coaching profissional, criar novas conexões e ampliar o aprendizado da nossa comunidade. São mais de 1.000 eventos em 28 línguas acontecendo simultaneamente em todo o mundo. A ICF consolidou-se como a maior associação global de coaches profissionais, com mais de 60 mil membros em 140 países. Em 2026, celebramos 31 anos da ICF no mundo, reafirmando nosso compromisso inegociável com a ética e a excelência técnica da profissão. Além do nosso compromisso com a ética e a competência profissional do coach, a ICF tem um compromisso com a comunidade. E nesta semana lançamos duas iniciativas de coaching pro bono. A primeira é voltada para todos os participantes da semana. Vocês têm o direito a participar de um sorteio de uma sessão de coaching com um coach da ICF para apoiá-los na colheita dos aprendizados e conhecer o nosso processo de coaching. A segunda iniciativa é para os coaches associados da nossa associação, que além de poder apoiar os participantes na consolidação do seu aprendizado, estão também abertas as inscrições para um programa de coaching pro bono através da parceria do Comitê de Responsabilidade Social com a Ensina Brasil. A Ângela e a André vão colocar os links aqui no nosso chat para que vocês possam acompanhar essas iniciativas e se inscreverem. Esse evento é viabilizado pelo suporte de nossos parceiros estratégicos. Registramos nosso agradecimento ao patrocinador ouro Inner Developing People, patrocinador prata LHH e apoiadores institucionais a ABRH-RS, Paraná e São Paulo. Vamos assistir agora o vídeo disponibilizado pela Inner para a nossa sessão de hoje. Me diga se estão ouvindo, por favor. Escuto. Dentro de cada pessoa há um potencial esperando para se transformar em potência. Uma força silenciosa que nos impulsiona rumo ao desenvolvimento. E é isso que a Inner faz há mais de 2 décadas, ajudando a transformar líderes e equipes de muitas das maiores empresas do Brasil e do mundo em profissionais cada vez melhores. Nossa missão é que você realize a sua. Afinal, quando um ser humano se desenvolve, as empresas não voltam mais a ser o que eram. E essa talvez seja a revolução mais bonita que existe. Inner Developing People. Joia. Obrigada, Ângela. Para garantir a conformidade e a qualidade desta sessão, solicitamos a atenção à gravação e uso de inteligência artificial. Esse evento está sendo gravado para fins de registro institucional e pedimos que desliguem as suas inteligências artificiais se por acaso estiverem usando alguma. O link com a programação completa dos oficiais já estão disponíveis aqui no nosso chat. A sessão tem duração de 1 hora e a gente deve estar aqui até às 8h30. Tanto o Cláudio quanto o Christian deixaram o nosso espaço muito aberto para uma conversa. Então, vocês podem ir colocando as perguntas no chat ou abrir o microfone e a gente vai conduzindo aí a conversa ao longo desse nosso momento juntos. Os pedidos de certificado e de CCUs também estarão no chat. Esse evento ele tem uma curadoria e organização deste comitê que está aqui na tela, a Ângela, a Andréia, liderados por mim, junto com a Daniela Piscinato, Fernanda, Marta e Rosângela. A nossa Casa das 7 Mulheres, né? O nosso agradecimento a todos vocês que estão aqui e passo então a sequência da apresentação para apresentar oficialmente o Christian,
Psicanalista, Christian Dunker, psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP, junto ao Departamento de Psicologia Clínica. É livre-docente em Psicologia Clínica, com pós-doutorado pela Manchester Metropolitan University, analista, membro de Escola de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano, coordena o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. É autor premiado com 2 distinções Jabuti e coautor de O Palhaço e o Psicanalista. Cláudio Tebas, educador, escritor e fundamentalmente palhaço. Idealizador de diversos projetos voltados à conexão humana e à transformação social, construiu uma trajetória marcada pela escuta, pela sensibilidade e pelo encontro com o outro. Seus livros ultrapassam a marca de 1 milhão de exemplares vendidos em 4 países. Também é coautor do livro O Palhaço e o Psicanalista. Christian e Cláudio, que honra ter vocês aqui conosco. Eu passo a palavra para vocês e fico aqui como apoio, e manejando as perguntas no chat. Passo a palavra e desejo uma ótima conversa para todos nós. Obrigado. Obrigado. E eu passo a palavra para Cláudio Tebas. Queridíssimo. Olha, boa noite para todas, para todos. Felizão de estar aqui. Vocês me escutam bem? Só sinalizem assim. Que gostosura. É sempre um prazer estar com o Christian. Olha, muitas coisas. Me ocorre que fazia muito tempo, desde a pandemia, talvez, que eu não fizesse um encontro online com tantas pessoas e me deu uma memória de um tempo difícil e, ao mesmo tempo, muito instigante de poder perceber na tecnologia um espaço de encontro com o outro, né? Eu que tinha bastante preconceito, confesso. Estou tentando ver aqui uma forma de disponibilizar a tela para que eu veja todo mundo, porque enquanto estou vendo o Christian grandão e vocês todas pequenininhas e pequenininhos, se tem um jeito de fazer isso, não sei se o host aí pode colocar todo mundo aqui meio pequenininho junto, para ficar mais bate-papo e menos palestra. Agora estou vendo só o Christian grandão, ele é grandão mesmo. Pô, emagreci, já vem com essa, pô. Que gostosura. Olha, então me ocorreu, Cris, eu e o Cris, a gente tem uma particularidade que a gente é muito levado pelo encontro mesmo. O roteiro está na nossa cabeça, a gente tem muita intimidade, mas a gente quer ser guiado e norteado pela intuição e pelo encontro com vocês. E nesse momento estou com uma voz aqui me convocando a trazer uma memória de ludicidade. A gente vai talvez em algum momento aqui transitar por uma coisa que a gente traz no livro, que é a escuta lúdica, e o quanto que a escuta lúdica ela é uma preparação de um campo, de um estado de abertura para escutar. Então vou pedir para a gente começar com uma brincadeira. Pode ser? Sinalizem assim se sim, e desapareçam se você prefere não brincar. Então vamos fazer o seguinte, vai ser simples quanto isso, só para o corpo chegar aqui, para preparar para brincar, vamos fazer o seguinte, é breve. Pode ligar os microfones, o microfone fica aqui embaixo à esquerda, e pode ser até interessante como exercício de escuta, já que a gente vai falar de escutar, que você só feche seu microfone se por acaso tiver uma furadeira do seu lado. Né, e deixa o microfone aberto, se por acaso está entrando algum som, a gente vai sinalizar e pedir para silenciar, porque acho que uma forma da gente trabalhar a escuta é a gente realmente percebendo a nossa fala aqui. Então, ligar o microfone. Belezura? Tamo junto? Então, vamos com uma brincadeira bem singela, tá? Quando eu falar sumiu, você some assim, tá? E quando eu falar encontrou, você volta, olha para alguém da tela e fala, não acredito, tá? E dá um abraço em você mesmo, que a pessoa vai sentir o abraço aonde ela estiver, mesmo que esteja em Portugal, Mossoró, onde for. Belezura? Pode ser? Fechou? Então liga o microfone aí para a gente escutar, vamos aquecer o corpo. Belezura? 1, 2, 3 e já sumiu. 1, 2, 3 e encontrou! Olha! Angela! Ai. Levanta a mão, quem achou que a gente ia fazer algo parecido com isso? Só o Christian me conhece. Ai.
19h46 do meu computador, podem ter certeza que a gente está entrando no Guinness, porque ninguém no mundo estão aqui fazendo exatamente isso. 60 pessoas brincando de falar não acredito. Isso mostra o quanto que pode ser subversivo um encontro tão sério, né? E bora lá. Boa noite, Cris. Saudade de você, viu? Saudades tuas, Tebas. Queria agradecer o convite, né? E comentar um pouco essa abertura, né, que o Tebas sistematicamente faz nos casos assim, uma maneira, mas é algo que, de fato, para a gente, eu dou aula há quase 40 anos, muda completamente o que vem em seguida. E olha que eu não acreditava muito nisso, né? Quando a gente começou, né, as primeiras vezes que a gente se encontrou lá numa escola, né, onde tinha o Tebas conduzia uma experiência muito interessante chamada Escola dos Pais, né? Que era para, no fundo, ajudar os pais a escutarem seus filhos, ajudar a escola a escutarem os pais e ajudarem os pais a escutarem-se a si mesmos e aos seus cônjuges, né? E eu confesso que aprendi muitas técnicas de dinâmica de grupo, fiz um pouco de teatro e tinha uma certa reserva com esse tipo de brincadeira, assim, que me parecia sempre um pouco, vamos produzir um afeto que na verdade às vezes era um pouco artificial, né? Mas o Tebas, com a sua insistência e com a sua espontaneidade, me mostrou ao longo do tempo que isso tem de fato uma influência, tem um impacto muito importante na escuta, né? Por que que depois disso a gente escuta melhor o outro, né? E essa é uma questão que me coloquei de uma maneira assim metapsicológica, do ponto de vista assim de quem justificaria isso. E há algumas teorias que, vamos dizer assim, dão algum suporte para essa história, né? Inclusive, tem teorias que vêm da psicanálise, mas que têm uma compatibilidade muito alta com os achados de neurociência. Não sei se já ouviram falar de um entendimento sobre como funciona o sistema nervoso central, né? E tem vários modelos, as redes e tal, e um modelo muito usado é o bottom-up, top-down, né? Que é basicamente o seguinte: a gente recebe sensações, impulsos elétricos de baixo para cima, né? O nosso corpo sente de baixo para cima, né? E isso cria, inclusive, uma certa imagem corporal que a gente tem, né? Que é de baixo para cima, né? E a gente pensa de cima para baixo, né? A gente pensa, né, inibindo impulsos, né, modulando afetos, qualificando impressões, retendo reflexos, transformando aquilo que nos afeta em uma emoção, né, numa ação sobre o outro. E a vida, vamos dizer assim, no seu estado mais básico, ela vai, no contemporâneo, enfatizando demais o top-down. Sempre top-down. Sempre de cima para baixo. A gente pune, e a gente se pune, e a gente controla em si e no outro, quando acontece um evento que vai de bottom-up, né? Baixo para cima. Isso, vamos dizer assim, o que os antigos chamavam de o olhar, né, que vai se petrificando, né? Que vai se estabelecendo, se fixando numa determinada posição. E esse olhar é profundamente desescutador, né? Ele é indutor assim de antecipações, ele é indutor de julgamentos, ele é indutor de apreciações sobre si e sobre o outro. E ele tira a gente da relação com o outro e da relação com o mundo. Por isso, nos antigos, filosofia, havia um exercício chamado, né, olhe de perto e olhe de longe. É por isso que a filosofia começava com a contemplação das estrelas. Eu sempre achei isso meio assim horóscopo, né? Falei, mas o que é a filosofia, no sentido Platão, do Aristóteles, que começa, você tem que olhar para as estrelas, né?
E não tinha nada que ver com o que estava escrito nas estrelas, os destinos, mas com a ideia de olhar de longe. Ou seja, olhar de longe implica em você redimensionar o seu tamanho. Perto das estrelas, a gente é muito pequeno. Né? O que está se produzindo aí? Né? Top, bottom up. Olha o meu tamanho, olha o meu corpo como um todo, olha o que eu significo nesse universo. Muito pouco. Isso tira o seu olhar dessa região, vamos dizer assim, intermediária, em que a gente está fixado. E faço analogia para a escuta. Isso tira a nossa posição de escuta. Né? Opa, estou me escutando pequeno. Olha só o tamanho das estrelas. Depois disso, vinha um exercício inverso. Agora, olha para as formigas que estão andando perto dos seus pés. A ideia de análise tem que ver com isso. Trazer para perto e decompor. Ah, olha como eu sou grande. Né? Olha como perto das formigas, perto das pequenas coisas, observe as pequenas coisas, os detalhes. Olha como eu sou grande e como eu tenho uma outra dimensionalidade. Ou seja, o meu olhar se aproximou. Né? Vale para a filosofia, vale para a psicanálise. Né? Quando a gente está escutando nossos pacientes, uma das primeiras coisas que a gente ensina é isso. Não se deixe prender na posição em que o paciente te coloca. Tá? Na posição de escuta em que ele te coloca. E às vezes é de desescutação. Por que não se deixar prender? Porque ali é onde ele está recebendo a mensagem que ele já está recebendo dos outros. Porque essa é a mensagem que ele está produzindo na vida. E por isso a vida está devolvendo para ele, bom, em geral, aquele inferno particular que são os outros na nossa vida. Para começar a conversa, tem que tirar do lugar. Para tirar do lugar, tem que conseguir fazer sobre si, né, sobre a sua própria posição, esse deslocamento de um lado para o outro. Né? Ver de perto, ver de longe. E converge com um dito popular, né? Uma pessoa cansada, ela só vê as árvores, não vê a floresta. Nossa, é uma imagem que diz isso. Bom, o nosso percurso, ele começou com uma desestabilização desse tipo. Porque eu cheguei lá, na escola dos escutadores, o Tebas começou com esse negócio de abraça a árvore, dança e etc. Eu falei, isso aqui não vai dar nada. Isso aqui vai ser um cumbalelê que a gente não vai conseguir fazer nada. Mas eu percebi que a partir dessa movimentação do corpo, as pessoas se dão conta que elas têm um corpo. E quando elas se escutam no seu corpo, elas se abrem para o corpo e para a mensagem do outro desde uma outra posição. E percebendo essa, vamos dizer assim, astúcia do meu colega, eu falei, eu tenho que falar alguma coisa menos idiótica aqui. Né? Alguma coisa que tire o Tebas dessa posição em que ele se encontra. Né? Eu falei para ele, então, Tebas, gostei tanto do encontro, que agora a gente vai dar um curso lá na Casa do Saber, e depois a gente vai escrever um livro. Ele olhou para mim e falou, liar. Dava para ver, assim, mentiroso. Esse cara fala isso para todo mundo. Né? Mas ele ficou com a pulga atrás da orelha. Ele ficou com essa dúvida que é a raiz de toda escuta. Essa incerteza quanto a é isso ou não é isso? Ou seja, onde que eu escuto essa pessoa? Qual é o tamanho dessa pessoa em relação a mim? Em que lugar eu me coloco? E o livro aconteceu assim. Né? Aconteceu a partir, né, de uma lógica continuada de improvisos e de tensão entre nós. Né? Ele me surpreendendo, eu surpreendendo ele, e uma tensão que só podia acontecer porque havia, vamos dizer assim, um clima lúdico. Esse clima lúdico não é por causa das brincadeiras e piadinhas, vamos dizer assim, médias que nosso amigo é capaz de produzir, né? Mas pela ideia de que essas piadinhas, elas quebram o clima, elas introduzem uma coisa inesperada, elas fazem algo para o qual você não estava preparado, né? E é esse choque que produz a reformulação da tua posição de escuta. Ou você discorda completamente dessa minha versão
mitológica sobre o nosso primeiro encontro. Olha, eu preciso agora contar a versão real, tá? Do encontro. Várias coisas aqui, eu fui anotando algumas coisas que você foi falando. A gente, sim, nos conhecemos num projeto chamado Escola dos Pais, em que pais e mães se encontram para falar muito de si mesmos, que a gente não nasceu sabendo ser pai e mãe. E aos poucos, esse projeto também foi criando uma rede de pessoas e que percebiam que era na escuta que a gente se encontrava e na desescuta que a gente se machucava. E a gente foi criando na escola uma percepção mesmo de que era necessário que os pais pudessem revisitar suas histórias para poder, a partir da partilha das suas histórias, encontrarem apoios uns nos outros. Escuta, né? Aos poucos, um efeito colateral positivo foi que esse núcleo de pais, que depois foi aumentando, da escola dos pais, ele foi também atenuando a violência dos clássicos grupos de WhatsApp que tem em escola. Estava falando para o Christian um pouco antes hoje, que nas escolas, levante a mão quem se identifica com isso, não sei quem tem filhos em escola, quem anda na escola, nas escolas os grupos de WhatsApp viraram células do Estado Islâmico, né? Tem ali você julgado, sentenciado e executado sem que haja circulação mínima de sentido, de palavra, de acolhimento, nada. É só uma violência. Então, nesse grupo da Escola dos Pais, a gente trabalhava muito a escuta. E num determinado ponto, a gente sempre convidava um especialista. E nesse ano convidamos o Christian. E preciso contar que quando soube que o Christian é que ia, eu fiquei apavorado, porque eu era muito fã. E pensei, como é que eu vou receber o Christian, né? Fiquei assim, eu sou tímido e tendo a achar que a pessoa que eu gosto muito, ela tem uma altura inalcançável, né? E hoje estamos aqui, né? Não sei se o Christian é mais parece que eu. É, e aí o Christian, sim, me convidou assim, olha, vamos dar um curso na Casa do Saber. E eu falei, no curso do quê? Você de escuta, você não tem uns vídeos de escuta e tal? Você, vamos fazer um curso então. E aí na Casa do Saber, quando terminou o curso de um dia, e foi um curso positivo, as pessoas estavam felizes, na Casa do Saber, quando terminou o curso, o Christian simplesmente anunciou: nós vamos lançar um livro. Eu olhei para ele e falei assim: é? E aí a gente saiu para tomar umas e falei assim: meu, agora você está ferrado que a gente vai escrever o livro mesmo. E foi uma experiência extraordinária, porque não tivemos privação de dar pitaco no texto um do outro. É um livro, não sei quem aqui teve a oportunidade de ler, que não tem eu falando e o Christian falando. A gente foi se misturando no texto, né? Então, o livro por si é uma experiência muito profunda de escuta de duas pessoas que queriam falar sobre isso, cada uma a partir do seu universo, de maneira muito lúdica, muito lúdica. E sou grato ao Christian, porque o Christian conquistou assim uma notoriedade grande, ele sabe disso, mas em momento algum ele me cerceou de escrever o que eu quisesse sobre o texto dele, né? Ao contrário, a gente teve muita liberdade de fazer isso e estamos reproduzindo agora num livro novo que sai em agosto. Eu fiz algumas anotações aqui a partir do que o Christian trouxe, desse olhar lindo sobre as estrelas, e fazia muito tempo que eu não vi o Christian contar essa história. O brincar faz isso. E é por isso que eu começo brincando. Porque o brincar faz você ter o distanciamento necessário para se perceber pequeno das estrelas e talvez grande diante das formigas. Brincar a palavra divertir. Eu queria ser arqueólogo quando era criança, virei palhaço. Então, a minha diversão com a arqueologia hoje é etimologia, adoro etimologia, ficar visitando as palavras e tal. E a palavra divertir, que é com que o palhaço trabalha, depois posso fazer um paralelo com diversão e entretenimento, a palavra divertir vem do latim divertere, que é ver por outro ângulo. Quando a gente brinca, a gente está criando a possibilidade de ver aquela realidade por um outro ângulo não imaginado, mas tão real quanto esse. É uma sala de Zoom, estamos aqui num encontro
com 60 pessoas, falando de coisas muito sérias, mas de repente aqui virou um lugar da gente abraçar o outro à distância. Isso palhaços e palhaças trabalham muito vivamente em hospital. Se você pegar qualquer palhaço e palhaço, todos terão uma história de alguma forma recorrente. Da criança estar hospitalizada, tomando soro, entre o palhaço e a palhaça, eles brincam de esconde-esconde. Eles estão fingindo? Não estão fingindo. Eles estão brincando, criando outra possibilidade de ser, de estar e de ver a possibilidade de atravessar aquele momento. É isso que o brincar faz. Por isso eu acho tão poderoso, porque quando e eu faço isso mesmo com muita insistência, como o Christian diz, porque quando e faço isso aqui, vou fazer isso na direção do Itaú. Quando você coloca aquelas pessoas para brincar, naquele instante precioso, mágico, extraordinário do brincar, quem está ali falando não acredito, não é o acionista, não é o porteiro, são duas pessoas. E nesse instante em que se abre essa fresta do encontro humano, a gente sai do modo poder hierárquico e entra no modo relação humana profunda. Eu tenho a convicção de que depois que a gente brinca, a gente conversa numa outra disponibilidade para as coisas que a gente tem que falar. Por isso que eu acredito que a gente precisa superar algumas ideias de falar assim, aqui a gente não brinca em serviço, por isso que a gente adoece. Christian, outro dia, numa das palestras, falou assim: ao contrário de brincadeira não é trabalho, ao contrário de brincadeira é depressão. Falou algo parecido. Se não for isso, eu estou colocando uma colherzinha. Um espaço onde a gente tem espaço para brincar é um espaço onde a gente tem a possibilidade de ser. Não tem mais ou menos brincar. Ou a pessoa está brincando ou não está. Então, o desafio do palhaço e da palhaça, e acredito que o desafio de vocês que trabalham com pessoas, não é que a pessoa brinque, é que a pessoa queira brincar. Para eu conquistar o querer da pessoa, eu tenho que criar um campo de intimidade, de olhar no olho, de gostosura. Porque a hora que a gente quer brincar e brinca de verdade, a gente vê a estrela e vê a formiga. É isso que o brincar faz nessa escuta mais ampliada. Bem legal isso aí, Tebas. Bem interessante, porque eh, de fato a gente pode perguntar então com o que a gente está brincando quando a gente está brincando de escutar, né? Isso, Qual é o brinquedo? isso, Quer dizer, tem o outro, às vezes a gente se toca, né? Às vezes a gente se foge, mas os nossos brinquedos são as palavras. isso, É com elas que a gente pode criar e recriar uma relação lúdica, né? E uma relação, acho que o Tebas colocou isso muito bem, e isso eu nunca tinha ouvido, né, na nossa conversa aqui, de como essa abertura para o brincar, né, que é extremamente arriscada, porque quando você propõe uma brincadeira, às vezes ela não funciona. Ela uhum, depende, é como uma piada. Uma piada só acontece quando o outro ri, senão ela é uma tentativa de piada, não é uma piada. isso, Ou seja, ela é um acontecimento performativo, né, pragmático, né? Ela acontece porque ela acontece a dois. Se o outro não deixar, se o outro não entrar, ela não é uma brincadeira, né? E por isso o começo, né, da escuta é o que a gente chamou de hospitalidade. Se não houver hospitalidade, não tem brincadeira, né? Justamente a gente controla, né? Quando a gente quer um ambiente de muita seriedade, a gente controla a hospitalidade. A gente não isso, faz piadas, a gente não arrisca, a gente segue o protocolo, né? isso, As falas estão marcadas, os tempos e as posições estão definidas e é melhor não sair dos seus lugares. O chefe é o chefe, o subordinado é o subordinado. Muitas relações têm dificuldades estruturais de escuta porque esse nivelamento, né, que o Tebas está colocando, ele é sentido como uma perda de poder. Ele é sentido como uma ofensa à ordem. Ele é sentido como assim, se eu começar a brincar, onde é que isso vai parar? isso, Ninguém vai querer mais trabalhar aqui, ninguém vai mais querer obedecer aqui, ninguém vai ficar mais nos seus lugares. E esse é o principal motivo para que a gente não escute o outro.
Porque, no fundo, a gente já escutou ele. A gente sabe que aquela pessoa vai falar aquilo quando ela está no seu lugar, quando ela está na sua posição. Aquela outra vai falar aquilo outro, aquela terceira tem a função de dizer isso. Percebam como isso é a gramática básica de racismo, de bullying, de assédio moral, de assédio sexual, de violência, de agressividade que evolui para violência, para segregação. Todos esses sintomas sociais têm o mesmo chassi, que é, olha, você tem essa cor de pele, então você já me disse isso, isso e isso. Ah, você tem Uhum. esse gênero? Ah, então teve uma legenda embaixo. Então você já me disse isso, isso e isso. Bom, Isso. para a gente subverter isso, é preciso esse gesto ético, né, de hospitalidade. Vou falar não a minha língua, vou tentar falar a língua do outro. Exato. Como é que a gente, vamos dizer assim, toca as palavras de uma maneira diferente? Como é que a gente se coloca de uma maneira diferente em relação ao que a gente está dizendo? Aí eu vou voltar essa ligação que agora o Tebas colocou, que é entre diversão, né, e versão e verter. Essa é uma Uhum. palavra que foi dar no verso. O que é a poesia? O Tebas é um grande poeta. Ele publicou um livro sensacional. Como é que chama mesmo, Tebas? É o. ah, Coisas que a gente sente e a duração das coisas. E obrigado pelo grande. Não, é um livro realmente para ler assim, com os filhos, para quem quiser começar o trabalho de escuta, não sabe por onde, né? Lê e escuta a poesia. Né? A poesia ela é uma experiência principalmente oral, né? Exíodo, Homero, Ilíada, Trabalhos Dias eram expressões orais. Depois elas foram escritas e viraram mitologia. A palavra verter, que deu inverso, ela tem uma origem na agricultura. Tem que ver com quando você vai com arado, né, abrindo um caminho, né, você faz uma linha e daí você volta essa linha para plantar do outro lado. E daí você volta e faz mais uma linha. Esse gesto é o verter, que vai dar em Ó, diversão, que vai dar em verso. Ou seja, olha como essa imagem mimetiza o vai e volta das palavras. Né? Veja como a imagem mimetiza as palavras que vão abrindo o caminho para a gente semear algo, né? Para a gente criar uma abertura ali no chão, para a gente riscar o chão. Daí o que acontece quando a gente inventa a música e um dos primeiros instrumentos musicais é a lira. A lira é justamente a imitação do plantio na forma de um instrumento musical, né? Com linhas, né, que estão paralelas umas às outras e que permitem que a gente extraia notas diferentes. Então, entre a música e a poesia tem essa relação direta. O que a gente faz quando a gente brinca com palavras? A gente deflaciona a função comunicativa da palavra. A gente diz assim, olha, claro, a palavra serve para a gente dizer que tem pão na geladeira, e que vai acontecer até as 8h30, e que a gente tem uma função de referência para a gente conhecer o mundo. Mas aí vem a versão, aí vem a diversão. Né? Elas são também uma espécie de fim em si mesmos. Elas podem ser tomadas, por exemplo, na sua musicalidade, né? Na voz, né? na maneira como, e o Tebas é o mestre nisso, né? Você tem um tempo na linguagem, né? Você tem um ritmo, você tem uma prosódia, que geralmente a gente não olha as estrelas, só olha para o que está sendo comunicado. Bom, o que acontece quando a gente, em vez de tocar nas linhas e fazer versões, né, a gente corrompe as linhas da lira, a gente delira. É daí que veio a palavra delírio. Você perder a linha, né? Olha lá, perdi a linha, me atrapalhei. E você ser incapaz de fazer a versão. Né? O delirante, ele fala sozinho.
Né? Gente, A gente acha que ele está falando com você, mas ele está falando sozinho. Ele não tem esse processo que é o começo da escuta, que é de verter para mim, para o outro, para mim, para o outro. Né? E de abertura para o outro e de abertura para si. Né? No fundo, o mau escutador é alguém que esqueceu a poesia, que esqueceu o brincar. Né? nossa, eu preciso falar uma coisa para vocês. Primeiro que, por isso que eu amo esse cara, né? Quanta riqueza, e a gente tem feito tanta palestra junto e nunca tinha escutado essas histórias. Quando a gente se propôs a estar aqui de coração aberto, tem a ver com isso, da gente poder estar sempre se surpreendendo. Amei esse paralelo com a arado e com a lira. Achei uma coisa mais linda mesmo, que maravilha. Me ocorreu trazer uma experiência que eu vivi, e acho que essa história você não contou, Cris, talvez. A gente Uhum. conversa tanto, quando você fala que a gente tem uma escuta tão viciada e pré-concebida, que isso vale para gênero, isso vale para raça, isso vale para escutar as pessoas que já conhecem. Ah, lá vem fulano falar tal coisa. Porque você já sabe tudo, né? A gente perde a perplexidade infantil de se surpreender e de criar outras formas de ver. E me ocorreu uma história, e eu não lembrava dela, fazia tempo que eu não lembrava dela. A gente estava fazendo uma ação na Avenida Paulista, de um projeto que chama Play Monday, que tem a ver com o nome em inglês para poder acontecer em outros países, e aconteceu mesmo, e é colaborativo. É surpreender as pessoas com uma brincadeira, para naquele instante, estranhos, numa cidade como São Paulo, de tanto medo de assalto, dois estranhos, de repente, ousarem se olhar e brincarem juntos. E essa história, acho que tem muito a ver com esse olhar infantil e com essa surpresa que uma criança me deu. A gente estava brincando na Paulista, no calçadão do Trianon MASP, que é na Avenida Paulista, uma avenida bem importante. São Paulo tem uma calçada mais larga. E a gente estava brincando, brincando, e apareceu uma mãe e um filho dos seus 5 aninhos, Cris. Não sei se já te contei essa história. E aí a criança apareceu e eu falei, do que você gosta de brincar? Ele falou assim, eu gosto de brincar chama jogo da memória. Sabe o jogo da memória, que você põe as peças assim? Nem quem já brincou disso. Você põe várias peças e tem que virar em pares até achar quais são os pares que combinam. E aí, a gente estava, obviamente, sem tabuleiro, sem cartas, e falei, então vamos brincar de jogo da memória. E juntei 4, 5 pessoas assim, criei na hora isso, e juntei 4, 5 pessoas muito díspares. Uma moça pequenininha japonesa, um moço preto bem altão, outra moça de óculos, pessoas muito diferentes. E coloquei elas de frente para o menininho, falei, olha bem, hein? Loucurinha, né? E virei eles de costas e falei, agora você vai fazer os pares. Quem que você faz os pares? Qual que é o seu jogo da memória? Já te contei isso, Cris? Não, né? Não. Olha que coisa mais poética essa criança me falou. Tinha umas 5, 6 pessoas. Ele foi lá e, na minha opinião, virou as pessoas que eram mais diferentes pela altura, cor da pele e tudo. Virou esse moço, que eu falei que era bem alto, preto, e uma moça pequenininha, oriental. Virou, como se fosse o par. E eu perguntei, por que que eles são um par? Aí, olha a frase da criança. Ela falou assim, porque os dois têm um sorriso bonito, né? O que que essa criança escutou? Ela não escutou nada além da beleza do outro, porque a criança olhou ela com um olho de ineditismo, né? Acho que isso que a escuta nos convoca a fazer, né? A gente, de repente, delirar e tocar uma harpa para que a gente, nesse jeito de ver o mundo, né? Uhum. Não, sensacional, Tebas. Eu gostei do elemento, vamos dizer assim, decisivo da história, que é quando você pergunta, né? Por que que você juntou esse com essa, né? Ou Uhum. seja, você se estranhou, porque você podia ter, sei lá, passado, imaginado você mesmo que tem uma loja, ficado um pouco assim, envergonhado de perguntar, né? É o segundo momento da escuta, né, que a gente valoriza muito e que é uma arte na retórica, na filosofia.
Sócrates, uma arte na psicanálise, né? Não sei se é uma arte para o coach também, né? Que é a arte da pergunta, né? Ou seja, de você nunca comprar a primeira bola, como dizia o meu querido Contardo Caligari. Escrevia colunas na Folha e dizia: Ó, Cris, para você acertar uma boa coluna, você tem que imaginar que tem uma primeira bola. Que aconteceu isso, todo mundo vai falar aquilo. Qual é a segunda bola? Que ninguém fez a pergunta. É aí que você entra, né? E o que o Tebas fez, né, ao abrir uma pergunta, levantar um olhar de assim curiosidade, né, muito importante. E não tem escuta se não houver curiosidade, não só pelo outro, né, também pelo outro, mas também por si, mas fundamentalmente sobre a experiência, né? Ou seja, a pergunta autêntica, né? Por que isso aconteceu dessa forma? Tebas tem uma regra que eu acho muito legal, que é assim, pelo menos 3 perguntas. Por quê? Porque a primeira pergunta ela vai colher aquela posição que é a do seu olhar médio, que é o lugar em que você já está, Uhum. que é o lugar da inércia, né? Ou da imércia, né? Que você está ali e a primeira, quando te pergunta, você tem já uma resposta, né? A segunda pergunta, geralmente, ela estabelece o nível fático de, opa, se eu não estou no meu lugar, então qual é o seu lugar? Ela é uma pergunta que levanta uma questão, né, sobre com quem você está falando. Às vezes ela pode ser uma pergunta também autoritária, né? Por isso a terceira pergunta é aquela que vai produzir uma pergunta que ninguém fez, que ninguém está se fazendo, né? E a arte da escuta, né, nesse segundo momento, ela é essencial porque, e aí eu vou fazer um paralelo com a clínica, né? A clínica psicoterápica, eu dou aula disso, né? Eu dou psicopatologia e eu ensino os alunos, né, que chegam no terceiro, quarto ano a atenderem pela primeira vez os seus pacientes. Então, todo ano, há 30 anos, eu pego aquele sujeito que nunca viu um paciente e ele vai entrar numa sala e ele está, em geral, muito nervoso porque ele não vai saber o que vai perguntar. Ai, que meu Deus do céu, e o silêncio, e se eu erro, é um momento assim muito muito tenso, né? E o que a gente, vamos dizer assim, tenta valorizar, né, é justamente onde é que está aquela pergunta que não foi feita, né? Aquela pergunta que naquela situação não se organizou, né? Porque basicamente, né, o que a gente faz na clínica é tipo assim, muda a pergunta. Você está fazendo uma pergunta para a qual você já tem a resposta e ela não está funcionando, senão você não estava aqui, né? Muda a pergunta. Qual é a outra pergunta que a gente, que você, que nós podemos nos fazer? E às vezes vem uma outra pergunta e você diz, muda a pergunta de novo, e muda a pergunta de novo. É isso que diferencia, né, algumas abordagens psicoterapêuticas que vão tentar dar a resposta, que vão se especializar na resposta, e outras que vão se especializar nessa arte de trocar a pergunta, né? Claro que uma boa psicoterapia vai ter o seu momento de resposta, seja ela psicanalítica ou não, né? Mas o interessante, como numa brincadeira, é quando essa resposta não vem nem de mim e nem do outro. Ela aparece, como numa brincadeira, assim. Estava aqui no meio da sala o tempo todo, a gente não viu, mas é que a gente não estava perguntando direito, né? É, essa arte da pergunta, né? Ela coloca assim a gente num contraste e numa diferença, eu acho que muito positiva em relação a tudo que vem acontecendo com algoritmos, tudo que vem acontecendo com inteligência artificial, né? Porque tanto os algoritmos das redes sociais, né, quanto a inteligência artificial, eles fazem quase tudo muito bem, mas eles não fazem perguntas. Eles são o lugar das respostas, né? Você pergunta, ele responde. Pode ser que ele diga, a partir do que eu respondi, você quer
banana com açúcar ou maçã com aveia? E daí a Uhum. conversa vai indo, mas são perguntas derivadas da pergunta que você faz. Então, vamos dizer assim, o core, né, que no fundo cria essa habilidade socioemocional, né, da escuta, essa habilidade transversal, a nossa capacidade de inventar perguntas inéditas. Uma boa brincadeira é essa que cria isso. Eu fui anotando coisas aqui, Cris. Muitas coisas assim. A palavra curiosidade para o palhaço ela é tão essencial. E ela tem o, brincando aqui do latim, o Cris sabe disso, que eu já falei isso. Curiosidade deriva de cura e cuidado, né? É o mesmo radical. E o que a criança faz com sua curiosidade? Ela pergunta insistentemente. Ela não para na primeira pergunta, tampouco na segunda, tampouco na terceira, porque ela não quer a resposta definitiva, porque a resposta definitiva encerra o jogo de perguntar. Então, essa estrutura lúdica e curiosa, se a gente, adultos aqui, recuperarmos um pouco essa curiosidade, provavelmente as nossas perguntas terão mais de vivacidade e menos de inquérito. Por que que você fez isso? É pergunta de adulto, mas por que que você fez isso? É uma boa pergunta de criança. Quando foi que, por quê, né? A criança vai caminhando. Então eu compreendo, fui anotando aqui, que a curiosidade ela é o veículo que ajuda as perguntas a caminharem para essa pergunta inédita. O que que eu quero dizer com isso? O Christian trouxe aqui a ideia de sermos os dois Hs da escuta aqui, né? O primeiro, hospitalidade, o segundo é o hospital, que é cuidar. Eu vou voltar aqui para as perguntas com um exemplo. Quem aqui já passou por isso? Levanta a mão. E aí eu chego na pergunta. Você vai receber uma pessoa em casa, está um pouco ansiosa, um pouco ocioso, e fica pensando: será que eu estou recebendo bem essa pessoa? Quem já passou por isso? Né? Eu já passei. Provavelmente, se você está pensando, se você está recebendo bem, você já não está, porque você não está pensando na pessoa, você está pensando em será que estou recebendo bem. A mesma coisa se dá com, na minha cabeça se junta assim, Christian, me fala se isso tem sentido. Na minha cabeça também se junta assim. Se eu estiver pensando qual é a pergunta inédita que eu vou fazer, eu já não estou pensando no encontro, estou pensando na sacada, na baita pergunta inédita que eu fiz. A pergunta inédita só vai surgir na sequência de muitas perguntas curiosas, como a criança faz, até que de repente aquilo dá uma cambalhota, aparece a pergunta inédita. Mas não foi você que ficou procurando, senão você não está procurando encontro, você está procurando a pergunta inédita. Então isso tem a ver com hospitalidade. Eu acho que a boa hospitalidade é aquela em que a gente está aqui juntos, nas velhas perguntas, até que aí o Cristo pode me ajudar, a coisa vai se elaborando até que ela se transforma. Uma outra coisa que me ocorre aqui, a gente atravessando essas primeiras perguntas até alcançar o ineditismo, o primeiro H é da hospitalidade, o segundo é o do hospital. Da hospitalidade, então, hospitalidade, acolher, hospital, cuidar. E numa sociedade tão falante, a gente costuma associar cuidar com oferecer soluções. Não, faça assim, se eu fosse, faça como eu, né? Então, quero trazer um exemplo muito singelo para ver também quem já passou por isso, que tem a ver com cuidar. Você recebe uma pessoa e aí você quer cuidar dela. Você tá e aí você pensa assim: eu vou fazer, vou dar qualquer exemplo, vou fazer aquele meu escondidinho de purê de batata com carne moída, porque todo mundo elogia e eu quero servir o melhor para essa pessoa. E aí a pessoa cega, você vai para a cozinha, faz o purê, faz a carninha com o melhor tempero, e a hora que você vai servir, ela fala assim: ah, desculpa, eu sou vegetariana. Tudo isso teria sido privado se você perguntasse: você come carne? O que que você gosta de comer? Então, no segundo H da escuta, que é o do cuidar, não antecipar.
o cuidado, achando que você é o salvador da pátria, e poder fazer a pergunta para saber o que o outro precisa. Porque a hora que você fizer a pergunta que o outro precisa, talvez ele nem saiba. E ao responder, ele vai encontrar uma pista. Faz algum sentido isso, Cris? Faz todo sentido. E acho que introduz também a ideia de, né, por que a gente criou uma civilização tão pouco escutadora, uma alérgica à escuta, né? Bom, em primeiro lugar, a gente viu, isso subverte relações de poder e de autoridade. Segundo lugar, porque isso toma tempo, perguntas. A primeira, não. Segunda, terceira, tempo, dinheiro, tempo. Às vezes pode, enfim, não levar a nada, então não é bom, né? Em terceiro lugar, eu acho que você tocou nisso, com as perguntas da criança. Ela deixa de perguntar. Por que ela deixa de perguntar? Porque a gente massacra ela e fala, porque para de encher a paciência, porque é assim porque eu mandei, é porque agora é a hora de dormir, e tem que comer brócolis. Ou seja, a gente acaba tendo um certo limite para o que a gente suporta de perguntas. Né? E esse limite que é o que a gente chama de hospício. É tipo assim, alguém que se mete a escutar, né? Como prática de vida, como bom, a gente tem uma intervenção na General Motors do Brasil em que 22 mil funcionários, desde o presidente até o chão de fábrica. 5 anos, 4 anos, enfim. E ali foi jogo duro, porque a gente começou a dizer, né? Olha, os problemas de turnover, as dificuldades de reunião, vocês têm um monte de problema aqui que basicamente vocês não se escutam. Como é que vocês fazem uma reunião? É assim, deixa eu falar, o outro fala coisa só para aparecer, no final o chefe chega e decide. Não tem escuta nenhuma, né? Mas daí, se a gente começar a se escutar, vai dar problema. Né? Por quê? Porque vai desorganizar, vai delirar, vai. Aonde é que isso vai dar? Né? E essa pergunta é relevante. Né? Ela é relevante e a gente costuma dizer assim: trate com carinho. Porque todos nós temos, vamos dizer assim, um certo coeficiente de verdade que a gente aguenta. Não ultrapassar esse coeficiente. Não abrir o peito e dizer vai, fala tudo. Se você não, se você não vai aguentar. Porque Uhum. se você passa do limite, o que acontece? Você estraga o desejo de curar do outro. Você estraga a experiência dele de se abrir com o outro. Uhum. Você interdita esse momento de vulnerabilidade em que eu saí aqui das minhas defesas. Tomei uma pancada, eu não vou fazer isso de novo. Exato. Portanto, não abrir o lacre e sair assim, uhul, vem para cá. Saber qual é o limite do que você aguenta, isso tem que ver com o quanto você aguenta se escutar. Qual é a prova de ouro aqui? Que contato você tem com seus monstros? Que contato você tem com seus lobisomens, com seus vampiros, seus fantasmas? Com seu lado escuro, com aquilo que tá, vamos dizer assim, que você não gosta mesmo em você. Você sabe por onde passa? Não, isso aí comigo não tem, só os outros. Uhum. Idiota, esse fora do Campeonato Nacional de Escuta. Esse não. Porque você vai fazer bobagem. Por que a gente diz assim? Você quer ser psicanalista, você tem que fazer uma análise. Por quê? Porque você tem que saber sobre isso. Não, mas eu já sei muitos. Não sabe, porque a gente só sabe esse tipo de saber na conversa, na escuta com outro. Senão a gente vai para aquela posição que a gente começou aqui a dizer que nada funciona. Eu não resisto a contar uma história que me ensinou muito sobre esse ponto de como é importante respeitar o hospício e como o hospício que cada um tem dentro de si, ele pode fazer pactos, ele pode criar relações extremamente íntimas de pactuação, de respeito mútuo, de solidariedade. É uma história que eu vivi com a minha queridíssima irmãzinha Simone Dunker. Não sei se já ouviram falar.
é uma pessoa assim que anda por aí, e tal, fala umas coisas e tal. E a gente era bastante pequeno. E minha irmã, vou revelar coisa sórdida, essa ela não Oba, esperava. mas eu estou Coisa muito curioso. sórdida. Agora é a Só os hora, irmãos gente. imbecis conseguem usar na hora completamente errada. E minha irmã, ela tinha uma coisa que era assim, ela não gostava que entrava no quarto dela, né? E quando alguém estabelece isso, isso gera imediata curiosidade, né? Claro. Ou seja, deve ter alguma coisa lá que eu não sei o que que é, deixa eu entrar. E depois de um tempo você começa a entrar só para perturbar o outro, né? E um dia, minha mãe tinha saído, nossa mãe tinha saído, e eu vou lá perturbar a minha irmã e ela sai da toca, né? O monstro verde comedor de pedras, né? De novo, você entrou no meu quarto, não quero que você entre no meu quarto e tal. E, bom, eu dou aquela risada sacana, né? De irmão mais velho. E ela pega um sapato da minha mãe, que estava no chão, um salto dessa tala, e mira bem na minha cabeça e joga. E aí joga com toda a fúria, só que eu era goleiro, né? Então eu abaixo. E quando eu abaixo, o sapato vai na vidraça. Tu- E, e ferra a vidraça. E vem aquele instante, aquele silêncio, né? Agora ferrou. Agora nós fomos longe demais. E o primeiro momento eu falei, vai se ferrar, porque vai chegar a patroa, mamãe em casa, e eu vou dizer, olha o que a Simone fez, ela quebrou o vidro, né? E eu assim, meio, bem legal, né? Daí, o segundo pensamento. A mãe vai perguntar por que ela jogou o sapato em cima de mim. E daí eu vou estar ferrado. Ou seja, naquele momento, de alguma forma, a gente chegou nesse ponto que toda conversa tem, né? Sabe, DR, de namorado, de marido, mulher e tal. Evita, evita, porque ela vai chegar nesse ponto. Ela vai chegar no ponto delirante, no ponto em que você entra em contato com a sua loucura mais íntima, e é bom que você faça isso junto com o outro. Porque daí você vai lembrar desse momento em que você vai dizer: estamos os dois ferrados. Nós que nos odiamos como os irmãos que se odeiam, estão ferrados diante do quê? De uma lei maior. Né? E que, enfim, faz com que as conversas interessantes sejam aquelas que nos levam perto desse ponto, né? Que a gente tateia esse ponto e daí a gente para pensar. Por isso que a análise você vai e o importante não é o que acontece ali, é se você sai pensando. Não é na hora. A pessoa pode dizer, você é um idiota, não concordo com você, você é um imbecil, não importa. Ou ela pode dizer, você trouxe a sabedoria cósmica dos magos do Sião. Não importa. Porque o que importa é o que vai acontecer depois. A pessoa pode dizer que você é o rei do mundo e depois, segunda-feira, tá lá de novo com um ogro, Shrek, batendo em todo mundo. Ou achar que você fez a maior bobagem do mundo, que a sua loucura vai te comer pelo pé, e na segunda-feira você virou outra pessoa. Total. Importância decisiva de conhecer e não desprezar o seu ponto de hospício. Maravilhoso. Sabe que isso tem muito a ver com esse depois, com palhaçaria de hospital. Eu dou aula para muitos grupos de palhaço de hospital. Ao sábado mesmo está com um grupo lindo de Atibaia. É, porque às vezes perguntam isso também. Putz, mas o palhaço vai ficar um minuto no quarto. Uma pessoa que tem um monte de mazelas e sofrimentos, né? Mas a gente aprende mesmo que esse instante de encontro, para essa pessoa que está triste, ou que está aflita, que está preocupada, as pessoas, ninguém vai para o hospital porque está com vontade, né? Ai, que dia lindo, vou para o hospital, né? Você não faz isso, né? É, esse instante de encontro, para essa pessoa que está aflita, quando o palhaço sai, esse instante ele se projeta ao futuro como esperança.
Mesmo triste, fui capaz de rir. Veja, eu não falei substituir a tristeza pela alegria. Palhaço não faz isso. Acho que isso nem existe. Mas naquele instante, a tristeza encontrou uma outra forma de expressão, que é rir também, né? Então, acontece no tempo e muitas vezes a pessoa nem se dá conta. Isso tem a ver, acho que com o que você está trazendo, embora com outras dimensões, né? Mas eu não posso deixar de dizer que eu preciso saber o que aconteceu, se a mãe deu bronca depois que quebrou o vidro. Eu não durmo sem saber o final da história. Para responder essa pergunta, eu vou chamar a minha irmãzinha Simone Dunker para fazer o seu depoimento. É. 30 anos depois. Nossa Não senhora, lembro essa mais. foi boa. Essa você tirou do baú, né? Ah, aí eu fiquei de castigo, gente. Fiquei um tempão de castigo. É E você mesmo? também. E você Eu também. também. Porque naquela época a gente ficava de castigo quando aprontava. E olha que a gente aprontava, viu? Mas Muito. veja que o castigo é bem essa ideia. Claro que a disciplinar geralmente não funciona. Mas é uma ideia que tem uma sabedoria no fundo, que é você precisa escutar isso. Você vai lá para o seu quarto sozinha e você vai assim, né? Antigamente se dizia, vai pensar a respeito. É, Muito importante. A internet não deixa você fazer isso. não. Antes de qualquer coisa, você já está lá batendo em outra, né? Mas estou vendo aqui que estamos um pouco em cima da hora. Não queria Opa! deixar de fazer uma nota técnica sobre e depois, né? Depois que você para pensar, depois que você tem esse momento agudo de hospício, né? Isso abre para o último tempo dessa escuta. Depois vem outra, depois vem outra, depois vem outra, né? Que a gente chama de hospedeiro, né? Que é um momento criativo. Né? Tipo, escutei, né? Fui afetado, né? Deixei entrar, cheguei no limite do que aguento escutar e do que o outro aguenta escutar. Agora tem que vir algo novo, né? Uma pergunta nova, uma palavra nova, um tom novo, um afeto novo, um corpo novo, né? E isso às vezes dá, às vezes não dá, né? E os palhaços são especialistas nisso, porque isso envolve um nível, vamos dizer assim, de improvisação, de abertura para, olha, eu vou ter que me criar aqui a partir do vazio uma coisa que vai acrescentar um pouquinho na conversa e vai fazer com que a conversa continue. Maravilhoso. É, um passe assim muito bom assim para falar desse vazio assim. A gente falou bastante das palavras, mas é importante considerar o silêncio. E palhaços eles precisam trabalhar com uma coisa que é saber não saber, suportar o não saber. Que Então os tem uma psicanalistas diferença. chamam de paixão da ignorância. Escrevi um livro sobre isso. Tá aqui na minha frente, ó. Tá? E tem algo que às vezes a gente confunde, que o Christian trouxe do vazio, a gente confunde chegar inteiro com chegar preenchido. E o palhaço, ele deve chegar inteiro e vazio, são coisas distintas. Vazio para o encontro caber nele, com a sua autenticidade, singularidade. Mas, para suportar o ineditismo do encontro, ele tem que chegar vazio e inteiro. O que é chegar inteiro? As suas experiências, o seu repertório. Porque é o seu repertório que vai dar condições para ele navegar nesse mar do não saber, para ele arriscar, para ele tentar. E no encontro criar mais repertório para novos vazios, mais repertório para novos vazios, para poder ser transmissor dessa experiência, né? Então, recapitulando o que o Christian trouxe aqui, o que a gente foi construindo, os 4 Hs da escuta: hospitalidade para acolher, hospital para cuidar, o hospício para poder quebrar a vidraça e depois ir pensar junto, e o hospedeiro, que é recriar o momento seguinte a partir da experiência vivida. Que acho que é isso que estamos falando aqui, né? Fazendo aqui, compartilhando histórias e sendo hospedeiro das experiências que a gente foi vivendo. E esse encontro será também repertório para as nossas próximas experiências de transmissão, né? Como foi, né, Nossa. Tebas, a experiência desse livro, né, do palhaço e psicanalista?
e que foi uma surpresa, né, para a gente. Era um livro piada, né, um livro brincadeira, era às vezes quase que uma brincadeira com o gênero, né, da autoajuda, e que depois de vendemos quase 200 mil livros, e daí a editora ficou, não, vamos fazer o próximo e tal. E a gente ficou 7 anos em silêncio, É, porque e aí a questão aí que a gente está tentando elaborar, né, que integrar na escuta, né, que a gente começou a ter muito medo de que o segundo livro não ia ser tão legal quanto o primeiro. E a gente nunca estava adequado, né, a essa expectativa que a gente tinha com o segundo livro, né? E quando a gente, né, parou para pensar, falou, não, somos patos inadequados aqui, achando que precisamos fazer o super livro maioral. Nós estamos ignorando o que a gente falou no Palhaço Psicanalista, a gente não está se escutando. Quando a gente escutou que esse sentimento de inadequação era tão forte, que atravessava a gente, que atravessava os meus pacientes, atravessava o pessoal do picadeiro, a gente decidiu fazer um livro sobre inadequação, né? É a revolta dos patinhos feios. Vai estar aí com vocês em agosto, né? Se tudo der certo. Julho. Convido a vocês para essa outra viagem. eba. Obrigado, Pessoal, gente. ninguém quer ir embora, Cláudio e Cristo. A gente está aqui e Eu sustentando esse campo agradeço. juntos. Muito Nossa, obrigado. Muito obrigado. muito obrigado. A Obrigado. sensação que eu tô agora é como se a gente estivesse sentada numa sala de estar, um monte de almofada no chão e a gente sendo testemunha de uma linda conversa. Olha, Ah, que muito gostoso. obrigada por esse presente aqui Obrigado. dentro da nossa Semana Internacional de Coaching, que é algo que nos toca muito, que é a escuta e a nossa capacidade de fazer perguntas, perguntas Obrigado. inéditas. Muito obrigada. Simone, tu tem um lugar especial no nosso coração por proporcionar essa ponte aqui entre nós e o Cláudio e o Christian. Muito obrigada a todos. Obrigada, Carol. Quem ainda não segue o Cláudio e o Christian nas redes sociais, se vocês quiserem deixar os contatos de vocês, se vocês ainda não os seguem, se ainda não leram o livro, estamos aqui, nos despedindo da noite de hoje. Vamos Muito tirar uma obrigada a foto, todos. Carol? Vamos tirar uma Oba! foto? Vamos, Uhum, Fazer um vamos, print. vamos lá. vamos fazer um print. Quem tira? Tu tira, Pode Ana? tirar, né? Posso tirar. Eba. Maravilha. Segura que tem 3 páginas. Maravilhoso. Ótimo. Feito. E- Muitíssimo Obrigada, obrigada. Cláudia e Christian. Tchau, Obrigado, gente. gente. Muito Obrigada. obrigada, Beijo, gente. Simone. Tchau. Beijo para Beijo, vocês. beijo, Muito beijo, obrigado. gente. Eu vou Obrigada. dormir, eu vou Obrigado. dormir, Beijo. não Beijo, beijo. gente. Boa Beijo. noite. Beijo. Boa Boa noite. noite. Tchau. Bom Muito jogo, Cristo. obrigada. Vou secar o Noite. Não Palmeiras hoje. fala que eu já tô Beijo. nervoso. Boa Já curti. noite. Obrigada, gente. Boa Boa noite. noite para Boa todos. noite. Obrigada, Boa muito bom. noite. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, pessoal. tchau. Boa Boa noite. noite, gente.